você que veio participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. Lembrando a todos da importância de se inscreverem no nosso canal, de nos seguirem nas redes sociais, porque desse modo você apoia esse nosso projeto. É uma alegria ter vocês conosco. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos episódios sobre Joana d'Arc, tratando de um tema muito interessante e importante para o desenvolvimento do ser humano. Quem é dono de Deus? Hoje nós vamos falar sobre o julgamento da condenação de Joana d'Arc. O julgamento que fez com que ela fosse condenada como herege e morta numa fogueira. Acho que a gente vai entender um pouquinho da história, né, dela, nesse contexto. Eu acho que sim. O que aconteceu? Eu não vou falar de toda a história dela, né? Lembrando mais uma vez que nós temos o Joana em 5, para quem quiser saber um pouquinho mais, onde a gente costuma condensar em 5 minutos toda a história das nossas mulheres. E claro, sempre nas nossas redes sociais e nas nossas referências, vocês podem procurar mais material para se informar e podem também trazer perguntas pra gente. Nós vamos ficar muito felizes de Eu acho que isso é bem importante da gente lembrar. A gente gosta, aprecia demais as interações que a gente tem. Então, por favor, participe conosco, venha conosco. Poste, comente. A d'Arc teve ao longo de sua vida pública, que durou um pouco mais de um ano, né? Ela morreu aos 19 anos. A gente brinca que ela foi uma celebridade, né? Durante um ano, ela se tornou menos uma celebridade. Essa vida pública... Durante essa vida pública, ela teve 3 grandes julgamentos. O primeiro deles não foi necessariamente um julgamento, mas foi uma avaliação sobre o seu caráter e sobre a sua fé. Que avaliação foi essa? Como Joana ouvia vozes, quando ela tinha por volta de uns 16 anos, ela começou a ouvir comandos dessas vozes, dizendo-lhe que ela deveria procurar o Delfim da França, que era então Carlos VII, né? E num contexto da Guerra dos 100 Anos, em que Inglaterra e França, Inglaterra aliada com os borgonheses, disputavam o trono da França, e grande parte da França naquela época estava tomada pelos ingleses, né? O Delfim e todo o reino, digamos assim, a parte francesa, né? A dinastia francesa estava confinada a um pequeno território. Então ela começou a ouvir vozes que lhe diziam que ela deveria ir até o Delfim da França e dizer a ele que Deus queria que ele reconquistasse o trono da França e que ela o ajudaria. Ele seria o legítimo, né? O legítimo herdeiro da França. Após algumas tentativas frustradas, ela conseguiu ser ouvida pelo Delfim. Ela conseguiu, naquela época, Orléans, que é uma cidade na Loire, que é uma cidade de uma grande importância estratégica naquele cenário de guerra, tanto para os ingleses como para os franceses, estava sitiada. Já fazia mais de 6 meses que a cidade estava sob sítio, os ingleses não conseguiam entrar na cidade, mas a população estava ameaçada de fome. E claro que eles tentavam bloquear todas as entregas de comida para a cidade. E Joana, então, recebeu uma revelação de que ela ajudaria a França, o exército francês, então, a libertar o Orléans, e realmente isso aconteceu de uma forma quase miraculosa, e depois ela seguiria e cumpriria, como ela profetizou, o desidério de levar o Delfim, então, até Reims, onde ele seria coroado rei da França. Após ela ter sido recebida pelo Delfim, vocês podem imaginar uma mocinha, né, de 17, 18 anos, uma camponesa com pouca instrução, chegando do campo, vindo com essas revelações. O Delfim, que ficou muito impressionado pelo que ela disse a ele. Dizem que ninguém sabe direito exatamente o que ela disse para ele, mas ele disse, os registros dizem que o que ela disse só ele e Deus sabiam. É verdade.
Então ele ficou muito impressionado e ele a enviou até os doutores, não é, eclesiásticos em Poitiers. Por que Poitiers? Porque a capital, Paris, estava tomada pelos ingleses. Então Poitiers se tornou um centro muito importante para a dinastia francesa, para o Delfim, para os que estavam então do lado de um partido francês e não inglês. Esse livro de Poitiers, que registra esse julgamento, não foi encontrado. Ela lá foi examinada, foi considerada, examinou-se inclusive se ela seria virgem, ela era virgem, ela foi considerada uma ótima católica e considerada uma pessoa de bom caráter, ela foi considerada, as suas revelações foram consideradas autênticas. O segundo julgamento, então, foi depois que ela cumpriu a sua profecia, quando ela acabou sendo capturada e caindo na mão dos ingleses. E esse segundo julgamento foi feito em Rouen, por autoridades eclesiásticas, obviamente vinculadas ao partido dos ingleses. Desse julgamento participaram ao todo 131 homens, só 8 eram franceses. E é muito interessante quando a gente vê e lê esse julgamento. Havia momentos em que ela estava sozinha ali, uma menina de 18, 19 anos sendo interrogada por 53 homens. Uma vez eu me dei o trabalho de contar ao mesmo tempo. Isso deveria ser muito assustador para ela. E é incrível, se vocês tiverem oportunidade de ler o julgamento, leiam. É incrível a qualidade das respostas que ela dá. Eu me apaixonei assim, pela inteligência, pela forma como ela responde, como ela se sai. Então, esse julgamento dele foram feitas várias cópias e esse julgamento sobreviveu. A gente tem toda essa documentação. Neste julgamento, Joana foi condenada à morte como herege, então acabou sendo morta na fogueira e muitos anos depois de sua morte, ela, quando então Carlos VII já tinha tinha recuperado o controle da França, a França já tinha se libertado dos ingleses. Neste outro julgamento, que foi autorizado pelo Papa, ficou provada a inocência de Joana, né? Chegaram às mesmas conclusões que haviam sido atingidas já naquela primeira avaliação em Poitiers. Uma coisa que é importante vocês terem em mente com relação ao julgamento de Rouen, que é o julgamento da condenação, é que esse julgamento foi um julgamento político. Joana não foi condenada por ouvir vozes, né? Ouvir vozes era relativamente aceito naquela época. Sim. Revelações, isso era comum, isso não era tão fora de propósito, tão pouco usual. Ela foi condenada porque ela dizia que as vozes que ela ouvia mandavam que atacasse os ingleses. Ela foi condenada porque ela dizia que as suas vozes afirmavam que a pretensão legítima ao trono da França era de Carlos VII e não dos reis ingleses, né? Isso invalidava a reivindicação inglesa ao trono francês. E essa reivindicação de Joana era uma reivindicação política. Então não é de se surpreender que todo o julgamento dela tenha sido político. Claro que atrás disso vieram outras questões, como o fato dela usar roupa de homens, né? E foram vindo outras acusações, mas ela não foi primariamente condenada por ser mulher e nem por ouvir vozes, mas sim porque ela ouvia vozes que minavam a legitimidade da reivindicação inglesa ao trono francês. E uma coisa importante da gente destacar é que com todas as vitórias que ela acabou conseguindo empreender e liderar à frente das tropas francesas, ela acabou se tornando nesse ano todo, né, em que ela estava em ação, uma celebridade. E a partir do momento em que ela é capturada pelos ingleses,
Não adiantava eles só pegarem e executar a Joana, porque isso não mataria o que ela representava no imaginário daquela população, enfim, porque na verdade as revelações que ela fazia estavam sendo cumpridas uma a uma. Então era preciso desconstruir todas as revelações que ela tinha realizado, toda a imagem dela, e que ela inclusive se retratasse de alguma forma, dissesse que aquilo, então abjurasse, né, dissesse que aquilo não era real, ou que ela havia sido acometida, sei lá, por uma manifestação que não era necessariamente divina. Uma outra coisa que eu acho interessante, a gente tá chegando aqui no final, mas assim, Joana não era feiticeira, né? Isso é uma coisa, ela não era curandeira. Na verdade, ela era uma menina, né? Como todas as outras, que realmente recebeu esse chamado, ou que tinha contato e conexão, né? Como a gente já viu da questão das vozes no episódio anterior, com essas vozes aí que eram vozes vinculadas ao divino que habita em cada um de nós. Convidamos vocês então, né, para que sigam nos acompanhando na segunda parte deste episódio. Quem é dono de Deus, Deus mora em mim. Vem com a gente! Na verdade, a Joana, como uma boa católica, ela se submetia assim às ordens ou à doutrina da igreja, às orientações da igreja, desde que essas orientações não entrassem em conflito com aquilo que ela ouvia de Deus. E se a voz da igreja, que é uma voz externa, entrar em choque com a voz de Deus, que se manifestava como uma voz interna, eu fico com a voz interna, com a voz de Deus.